Nós vamos ler dos versículos 14 até 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. A parábola dos talentos. O reino dos céus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, pelo Teu socorro nessa manhã. Abre a nossa mente, o nosso coração, Deus. Nos faz entender as coisas, nos faz obedecer. Tira, Senhor, a trave dos nossos olhos, para a gente enxergar bem, que essas coisas sejam aplicadas pelo Senhor e por nós mesmos a nós. Em nome de Jesus. Amém. Então essa, irmãos, é a parábola dos talentos. Nosso assunto é o tempo da espera. Temos visto isso desde a última parábola. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 24 em diante, nós temos uma série de orientações de Jesus em resposta à questão dos discípulos sobre o tempo da vigilância. Nós estamos num ínterim entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, em que os poderes do mundo vindouro, da nova criação, já estão presentes, mas o reino não se manifestou de forma completa e inambígua. Ele ainda é parcialmente obscuro.
Como o próprio Jesus, quando alguns chegavam perto, reconheciam que era filho de Deus, mas outros não conseguiam ver. Da mesma forma, a igreja de Deus está presente, mas como o próprio João ensina na sua primeira carta, o mundo não nos conhece, ele não sabe o que a gente é. Porque o que a gente vai ser ainda não está manifesto, não está claro. Isso foi chamado por Agostinho de séculum, a era presente, o eon presente, o séculum. É daí que veio a palavra secular. E nós vivemos então nesse séculum. É um período intermediário em que as coisas estão incompletas. O reino está presente, mas não é claramente visível. Mas ele está aí operando no mundo, como o fermento espalhado, um pouco de fermento ali na massa, espalhado na massa. E nesse tempo, nesse ínterim, muita coisa pode acontecer. Você pode dormir e se esquecer do Senhor. Nós vimos semana passada que você precisa se preparar. E uma das razões porque o Senhor faz essa advertência de que a sua vinda é iminente, ele pode aparecer a qualquer momento e não vai ter sinal absolutamente claro e seguro para você se preparar para isso. Então, o Senhor nos mantém na ignorância. Essa é uma decisão divina. A gente não sabe quando ele vai voltar. Mas tem uma razão para isso. Se você não sabe quando, nós vimos semana passada, você precisa ser sempre. A ignorância faz parte da vida de fé. A verdadeira fé é uma combinação de um conhecimento seguro, real de Deus, mas também de uma série de incompreensões e ignorâncias, através das quais nós aprendemos a caminhar com Deus, aprendemos a fidelidade, mesmo no meio de contradições. Eu enfatizei isso muito semana passada. Ao contrário do que muita gente pensa, fé não é saber tudo. A fé envolve um elemento de conhecimento e um elemento de ignorância. Não saber é importante. O Senhor diz, não sabeis, vigiai, pois não sabeis a hora. Então, através desse desconhecimento, dessa incompreensão, dessa ignorância, nós aprendemos o caminho da fé e o Senhor nos conduz. E o que Deus quer que a gente faça nesse tempo? Na parábola anterior a gente aprendeu isso. Deus nos quer por conta dele. É isso. Deus nos quer atentos, conectados com a próxima coisa mais importante do mundo, que é a vinda de Jesus. Deus quer que a gente fique por conta dele, que a gente não se perca em atividades ordinárias, que a gente não seja submerso pelas demandas do mundo e se esqueça do Senhor. Então ele nos mantém assim atentos, conectados, preparados. Existe um propósito de Deus nisso. É que Deus quer que a gente fique descolado das coisas. Você precisa se desmamar do mundo. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo ensina sobre isso. Mencionei ontem lá no Retiro do Labre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. As dificuldades, as pressões da vida, a tribulação acima das suas forças que eles experimentaram, aconteceu para que eles aprendessem a confiar nesse Deus que ressuscita os mortos. E então, com isso, eles aprenderam, e Paulo aprendeu, a caminhar já com uma sentença de morte. Então, o cristão precisa carregar essa sentença de morte. Isso é finitude. É saber que essa vida é efêmera, que existe um plano divino para você depois. Então, com isso, Deus começa a te desmamar das coisas. Esse é o grande problema da vida cristã. Se desmamar do mundo. Mas aí nós temos um outro lado aqui, porque você poderia pensar, ok, então Deus não quer que a gente faça nada, né? Eu usei a ilustração do casamento, quer dizer, o próprio Jesus usou, na verdade, a ilustração com a história das 10 damas de honra no casamento, e eu usei essa ilustração também dos casamentos, né? Quando a gente está se aproximando do horário do casamento, você não consegue pensar em nada mais. Não dá para colocar nada na agenda, só dá para cuidar dos detalhes da cerimônia, vigiar para ver se tem alguma coisa dando errado ali na última hora e aguardar a noiva chegar. Não tem muito o que fazer. Então você pode pensar que a vida cristã seria algo assim, como você suspender tudo, não fazer, não se envolver com mais nada, e você só ficar por conta do Senhor. Eu disse isso. Enfim, é o ensino da parábola anterior. Mas agora, na parábola dos talentos, nós descobrimos outra coisa. Que o estado de vigilância é ativo. Ele não é passivo. Ok, então Deus quer que a gente fique espiritualmente
afetivamente empatado por conta dele. Verdade. Atento para a sua vinda. Mas ele nos quer trabalhando. Famosamente, né, Lutero disse isso, tem mais de uma versão da história, que perguntaram para ele, se você souber que Jesus vai voltar assim, imediatamente, agora, amanhã, o que você faria? E aí ele respondeu, vou continuar cuidando do jardim. Tem uma outra versão que diz que ele plantaria uma árvore, né? Acho que o N.T. Wright cita essa história. Mas a parábola não destaca o estado de atenção, de alerta, de preparação para a grande festa aqui. Essa outra parábola destaca a atividade. A vigilância é ativa. Você vigia e se prepara trabalhando. É interessante isso. Você poderia ir para qualquer um dos extremos, né? De repente, você poderia pensar que, como a gente não sabe mesmo nada sobre a volta do Senhor, o negócio é a gente cuidar da nossa vida aqui. Mas não, o Senhor nos quer atentos, preparados para a sua vinda. E você poderia então pensar, ok, o Senhor não quer que eu faça nada aqui, porque Ele quer que eu fique por conta da sua volta. Mas então o Senhor diz que Ele quer você trabalhando no mundo. É uma corda bamba, né? É uma corda bamba. O cristianismo envolve precisamente isso. Abraão aprendeu esse caminho. Como é que você fica equilibrado em cima desse cavalo? Kierkegaard chamava Abraão de cavaleiro da fé. E uma das razões é essa. É que ele chegou nesse lugar em que o seu coração é totalmente entregue a Deus, mas em Deus ele pode viver todas as coisas que as outras pessoas estão vivendo. Mas ele não vive essas coisas em desespero. Ele herda todas as coisas porque antes ele perdeu todas as coisas. Então, esse lugar de equilíbrio é o lugar da vida cristã, em que você está presente no mundo, trabalhando e servindo e ativamente fazendo as coisas. Mas, ao mesmo tempo, você está preparado para a volta do Senhor a qualquer momento. A gente é tentado a ir para um desses extremos, mas não pode. Você tem que se desmamar do mundo, mas Deus ainda te quer trabalhando no mundo. Ele te quer atento para a sua volta, mas também te quer atento para as oportunidades de negócios no mundo. Os irmãos lembram quando a gente falou sobre Lucas, sobre os negócios do reino? Fazer amigos com as riquezas da injustiça. Usar os recursos que você tem para circular a graça. Os irmãos se lembram disso. Jesus sempre volta nesse assunto, não é? Olha aqui Jesus de novo falando sobre business, não é isso? Sobre ganhar talento e ganhar mais 5 e trabalhar no mundo. Olha Jesus de novo nesse assunto. Eu acho que Jesus gostava desse assunto. O que nós temos aqui na parábola? Esse senhor viaja para um país distante, mas ele antes chama os seus servos. E ele distribui aos seus servos talentos, segundo as suas capacidades. Não é isso que diz? Capítulo 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Veja que o Senhor não é igualitarista, né? Pelo menos aqui nessa palavra. Ele não é igualitarista. Mas a gente pode falar em equidade, não pode? Existe diferença, porque as capacidades não são iguais. Então, algumas pessoas vão ter mais mesmo e outros vão ter menos. E o Senhor distribuiu diferente, deu uma quantidade diferente para cada um, segundo a sua capacidade, para que ninguém ficasse oprimido. Tem gente que não sabe administrar, ter muito dinheiro, muito networking. Tem gente que não sabe administrar, ter muita beleza. Tem isso também. E então Deus dá o tanto que você pode. Depois a gente conversa mais sobre isso. Então você tem o que você pode ter. Tem uma versão brasileira, né, disso aí. Deus não dá asa à cobra. Já viu essa? Cada um recebeu o que podia receber.
Talentos. O que são talentos? A gente acostumou usar essa palavra para falar de capacidades, habilidades. A gente pode falar. Na verdade, a impressão que muitos comentaristas têm é que Jesus o tempo inteiro usa a imagem de forma analógica das trocas econômicas, porque isso se aplica a muita coisa. Não é, Jesus está falando ali de dinheiro, mas não é só de dinheiro, né? Quando ele conta aquela parábola em que o prezado novilho cevado do filho mais velho é sacrificado para fazer uma festa para o filho mais novo, ele fica revoltado. Os irmãos lembram da parábola lá em Lucas 15? Ele está usando ali analogias próximas para falar de realidades espirituais. Na verdade, o novilho cevado, que quem tem que entregar o novilho cevado é Jesus, né? Para que o pai faça a festa com os filhos mais novos. Então, essa linguagem econômica se aplica diretamente às questões econômicas, mas se aplica mais do que isso. Talentos. Talentos era uma unidade econômica no Império Romano. Um talento era usado também para peso no campo de valores. Você podia falar de um peso, um talento em ouro, um talento em prata, mas o mais comum era usar como para o cálculo financeiro direto. Um talento eram 6.000 denários. E um denário era o trabalho de um dia, era o salário mínimo. Um denário era o salário mínimo. Então, um talento era 6.000 dias de um trabalhador. Era um dinheirinho, né? 20 anos de salário mínimo. 20 anos de salário mínimo, é um talento. Então, é uma soma considerável, né? Dá para abrir um negócio, não dá? Dá para abrir um negócio. 20 anos de salário mínimo, dá para abrir uma lojinha. Dá para abrir um sacolão, fazer alguma coisa com isso. Então, o primeiro recebeu nada menos que 5 talentos, 100 anos de trabalho de um trabalhador. 100 anos, uma bolada. Uma bolada. Esse aqui podia até fazer alguma coisa mais sofisticada. Então, ele distribuiu ali 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Obviamente, o que se esperava é que eles fizessem alguma coisa com isso. O Senhor não ia viajar para um país distante e para aquilo ficar enterrado. Se fosse para enterrar, o próprio Senhor tinha enterrado, né? E era um jeito de guardar dinheiro mesmo na antiguidade. A gente já mencionou aqui, tem até uma parábola de Jesus sobre isso. O sujeito achou um tesouro no campo, correu, enterrou, comprou o campo e aí pegou o tesouro. O tesouro provavelmente não tinha nem a ver com os donos no momento, né? Devia ser de alguma família, de um outro momento na história. Até hoje se encontram tesouros enterrados, porque era assim que o povo guardava dinheiro antes. Se fosse para enterrar, o Senhor tinha enterrado. Mas Ele dá aos seus servos uma oportunidade. Lembrem-se disso, oportunidades. O Senhor nos quer trabalhando com Ele, e Ele nos dá muitas oportunidades. Os amigos que a gente faz por meio das riquezas da injustiça são amizades que surgem dessas oportunidades. O Lázaro, na beira da casa, na porta da casa do homem rico, era uma oportunidade. Os irmãos lembram disso? O que significava a palavra Lázaro, o nome Lázaro? Deus ajuda. Deus não estava zombando de Lázaro quando ele permitiu que aquele homem fosse miserável e sofresse daquele jeito, e o nome dele era Deus ajuda. Deus não estava zombando dele, Deus estava falando com o rico. Deus ajuda. E o rico não usou a ajuda que Deus deu para ele. E a ajuda que Deus deu para ele era uma oportunidade de usar a riqueza para auxiliar quem precisava. Oportunidade de negócios celestiais, de distribuir a graça. Então, o que o Senhor está dando aos seus servos aqui são oportunidades. Oportunidades. E tanto isso é claro, quando a gente continua lendo a história, que esses servos que agiram bem, eles ouvem, nós vamos ver isso, essa palavra do Senhor, né, servo bom e fiel. Então, ele diz assim: vocês foram fiéis no pouco, então eu vou colocar vocês sobre o muito. Então, claramente eram oportunidades. É evidente aqui que o Senhor convidou os servos a uma parceria.
Eu estou viajando para longe e aqui estão, ó, investimentos. Vocês podem fazer esse bolo crescer. E quando ele retorna e encontra os servos, e encontra o fruto do trabalho, o que ele diz? Eu vou colocar vocês agora sobre coisas maiores. Vocês pensavam que 100 anos de salário mínimo era bastante? Pois agora vocês vão ver o que eu estou fazendo. Isso era pouco. Agora sim eu vou colocar você sobre o muito. E aí a frase seguinte é: entra no gozo do teu Senhor. É evidente que os servos aqui se tornaram parceiros no que o Senhor estava fazendo, companheiros no que eles estavam fazendo. Gente, essa relação dos senhores e servos no mundo antigo era bem diferente do que a gente costuma pensar. O sistema da escravidão na antiguidade era muito diversificado. Então, havia escravos que sofriam como os escravos da escravidão negra no Brasil, era a mesma coisa. Mas não era sempre assim. Para muitos escravos, era um conforto e até uma honra ser o servo de alguém. Isso era uma instituição muito bem estabelecida, e tanto é assim, se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai encontrar Paulo, quando ele diz que a gente não deve mudar o nosso status por nada, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, você foi chamado casado, permaneça casado. Você é judeu, você não precisa virar gentio, não desfaça a sua circuncisão. Aí ele diz assim, você é livre, não se faça escravo, Paulo diz. Não, porque você não foi chamado para ser escravo dos homens. Por quê? Quem quereria ser escravo? Qual é o ponto de Paulo fazer uma observação dessa? Alguém teria interesse em ser escravo? Então a gente pensa assim, de jeito nenhum. Mas não é assim que os antigos pensavam. Num mundo em que não existia seguridade social e que tudo dependia muito de você ter os vínculos com as pessoas certas, você ser servo de uma pessoa muito rica ou influente e com boa fama, com fama de tratar bem os seus servos, era uma alegria, era tipo arrumar um emprego. É tipo aquele emprego lá na multinacional, um negócio assim. Então, para muita gente era de interesse, não haveria razão para Paulo dizer claramente que não era para os crentes coríntios fazerem isso, se isso não fosse uma realidade daquele mundo, e era uma realidade. Para muitas pessoas era interessante ter um senhor. Era interessante a sua família ser protegida por um senhor. Então, enfim, tem gente que critica demais isso, mas não entende como o mundo funcionava, né? Mas, às vezes, até critica, né? O fato de que o Paulo, por exemplo, ou Jesus não manda todos os servos irem embora, mas o sujeito não é muito diferente quando ele fica pendurado a vida inteira no emprego, numa grande corporação, mesmo que isso acabe com a sua família, mas ele precisa estar lá, porque eu preciso estar nessa empresa, porque isso é muito importante para mim, não sei o quê, e você está lá servindo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que Paulo está dizendo em Coríntios 7 é o seguinte: tem empregos que não é nem para você aceitar, porque aquilo vai te impedir de servir ao Senhor e você sabe disso. Então, não vai. Isso seria uma aplicação para hoje, né, do que está lá em 1 Coríntios 7. E tem gente que faz isso. Vende até a alma, vende a igreja, vende a esposa, bota tudo em risco para poder chegar lá, né? Então, Paulo está dizendo, não se façam escravos de homens. Mas voltando ao ponto aqui, o que eu quero deixar claro é que o fato desses servos serem servos não significa que eles não tinham acesso à intimidade, à amizade, aos propósitos do Senhor. Muitas vezes, servos até mesmo herdavam os bens do Senhor. E eram, evidentemente, emancipados. Isso acontecia. Então, o que o Senhor propõe para esses servos, gente, é uma parceria. É que eles sejam parceiros de negócios. E aí a metáfora é clara, né? O que Jesus está dizendo é, eu estou indo. O tempo está chegando, eu vou embora, mas eu volto. E vocês vão prestar contas. Mas aqui está a oportunidade. Essa é uma oportunidade para vocês serem parceiros comigo sobre o muito que virá depois. É oportunidade. Você se prepara para isso agora. Agora é o momento do treino, né? Então esses servos aqui eram trainees
para chegar num outro lugar, para ter uma outra experiência. Pois bem, com os talentos distribuídos, o Senhor parte para a viagem e o texto diz aqui, veja a sua Bíblia, versículo 16, o que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente, presteza. O Senhor pôs o pé na estrada, o cara já caiu no serviço, já pegou os 5 talentos e já foi investir em alguma coisa. E o investimento naquela época, não era como agora no mercado financeiro, não é exatamente assim. Havia o equivalente a alguma coisa parecida com lugares para você reservar, você comprar coisas preciosas, deixar guardado num lugar seguro, e havia empréstimos, se você era judeu, você podia emprestar para gentil e receber juros. Para judeus, não. Mas um juro mínimo era possível você receber deixando o que é chamado aqui na nossa Bíblia de banqueiros. Não é os banqueiros como hoje, mas tinha algo assim. Então, esse tipo de troca financeira já existia naquela época. Então, mas havia os investimentos típicos. O investimento típico era comprar um terreno, arrendar depois, era ajudar a fazer uma troca comercial, comprar um lote de azeite de uma região e vender em outra região. Havia muito o que fazer. O fato é que esse sujeito imediatamente se pôs a trabalhar e ganhou mais 5 talentos. Duplicou. O cara bom de serviço. O segundo também foi lá, trabalhou bastante. Duplicou também os talentos. Mas aí nós temos um terceiro que enterrou o talento. Vamos ver como que o Senhor responde a cada um deles. Versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles, e chegando ao que havia recebido 5 talentos, mostrou lá mais 5 talentos. Aqui está, Senhor, mais 5 que eu ganhei. Prestou contas. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Fidelidade, essa é a palavra. Ele é bom porque ele foi fiel. Ele cumpriu o combinado, ele fez o que o Senhor queria e fez muito bem. Então ele recebe um elogio do Senhor. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A gente precisa muito disso. Todo mundo precisa ser honrado, respeitado, reconhecido. A gente não pode negar isso, tá? Você não pode ser santo demais, no mau sentido, santarrão, e pensar que você pode passar sem reconhecimento. A questão é qual reconhecimento? Essa é a questão. Então, muita gente quer o reconhecimento dos homens. O Evangelho de João fala sobre isso, que muitos sacerdotes creram, mas eles não se declaravam, porque eles tinham medo, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas, em contraposição, é possível você amar mais a glória de Deus. Jesus fala sobre isso, que quem confessar o seu nome diante dos homens, mesmo com risco de perseguição, de humilhação, de desonra, então, o Senhor Jesus disse: eu vou confessar o seu nome diante dos anjos. Não é isso que a gente quer? Você não quer assim, chegar no céu? Né, Maurício? Chegar no céu e ouvir o Senhor falar assim: Maurício, você é o cara. Servo bom e fiel. Você vai ficar coradinho, não vai? Não vai ser uma alegria chegar no céu e ouvir o Senhor falar: servo bom e fiel. Você é caprichoso, você serviu, você obedeceu, você passou vergonha por causa do meu nome. Você mostrou que você queria estar comigo acima de tudo. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que a gente quer. A gente quer ouvir isso no final. Você se prepara para ouvir isso no final? A parábola é sobre escatologia. O contexto aqui é o tempo do fim. Você se prepara para isso porque isso vai ser dito. Algumas pessoas vão ouvir isso do Senhor. Vão ter seu nome confessado nos céus. Jesus é muito claro com essa imagem da festa. Na parábola anterior a gente viu isso, as festas de casamento, 10 damas de honra.
E aí você tem as insensatas e as prudentes. As insensatas não se prepararam. Então, imagina ali a fila, né? Imagina, mudando um pouco aqui a analogia, imagina ali a fila de entrada para um festão, né? E aí os seguranças estão ali na porta vigiando, mas a entrada é grande, todo mundo enxerga lá dentro da festa. Mas ali estão os anjos ali na porta, né? De cara de bravo, assim, vigiando, os caras... montanha desse tamanho, ninguém vai passar para dentro da festa ali sem passar pelos anjos, não tem jeito. E aí vocês estão na fila ali, né, tentando entrar, você está vendo que tem gente entrando, o pessoal olhou e falou assim, seu nome está aqui não. E aí de repente Jesus passa assim, né, Jesus passa ali, conversando com o pessoal, e fala, ô Jesus, você lembra de mim, você me conhece? Aí Jesus olha assim, nunca te vi não, te conheço não, deixa entrar não, isso aí eu não conheço. Aí Jesus fala, né? Não está isso na parábola ali? Nunca vos conheci? Tá, é a parábola da semana passada. Então, o que a gente quer? A gente quer que, na hora H, Jesus ore e fala, Guilherme, entra aí, mano. Deixa ele entrar. É isso que eu quero. Eu quero sentar lá pertinho. Quero sentar pertinho. Irmãos, a gente quer esse reconhecimento. A gente precisa desse reconhecimento. A questão é que tem um jeito certo de fazer isso. O que Deus vai reconhecer é a bondade. Porque Deus criou o mundo inteiro e todas as coisas porque Ele é bom. E o que existe de bom no mundo é um reflexo da natureza, do caráter divino. Deus demanda a adoração de toda a criação, não é porque Ele é um tirano egoísta, é porque não existe nada mais belo, valioso e importante no universo do que Ele. Deus não é idólatra. E a razão por que Deus nos abençoa é porque Ele lança os raios da sua glória sobre nós. Por que você tem dignidade? Porque você foi feito à imagem de Deus. Quando existe alguma coisa boa no mundo, aquilo tem um reflexo divino. Sejam os gestos de bondade de uma pessoa, seja o sabor de um café. Onde existe uma bondade, uma beleza, um sentido no mundo, aquilo é a glória de Deus refratada nas coisas. Agostinho fala sobre isso nas Confissões. A doença, a patologia de você se apaixonar pelas coisas e não entender a sua transparência, que o que faz sentido, o que te atrai nelas é Deus e não as coisas. E aí você precisa ir além daquilo e entender que a glória, a luz vem do Senhor. Então, o que importa na vida é ser bom como Deus é participar da bondade divina. É isso que importa, esse é o ponto da fidelidade. Então é isso que a gente quer, ouvir que nós pertencemos ao céu. No livro Peso de Glória, o C.S. Lewis usa essa ilustração tão conhecida, né? Ele fala sobre a festa, fala que o que a gente quer é entrar desse outro lado. A gente está do lado de fora do universo, e um dia a gente vai estar do lado de dentro. Um dia a gente não vai apenas contemplar a beleza das coisas, a gente vai participar, a gente vai ser a própria beleza. Amém, igreja? Um dia a gente vai chegar nisso. E a gente precisa desejar isso, desejar essas coisas. Agora, o que existe para o servo bom e fiel? Existe honra e existe também trabalho, não é isso? Então tem gente que quer ir para o céu porque a Bíblia fala que a gente vai descansar, né? A gente gosta de dormir. Ele gosta de um fim de semana sem nada, e aí diz que é o sábado, é o céu, nós vamos descansar das obras, assim, férias eternas. Está chegando. Né? Aí você começa a achar umas pistas na Bíblia que não é bem assim, né? Que nós vamos reinar com o Senhor. Né? Tem umas histórias assim, reinar, como é que é isso? Você não vai ficar refestelado num trono celestial, comendo uvas celestiais, da mão de anjos. Não é isso. Olha que interessante. A parábola diz sobre esse servo, né? Sobre esses servos, vocês foram fiéis no pouco, então eu vou colocar vocês sobre o muito. Então, grandes responsabilidades.
É isso que está se aproximando. O Senhor vai nos dar grandes responsabilidades quando Ele voltar. No texto paralelo, em Lucas, tem uma versão diferente dessa parábola aqui, com umas ênfases diferentes. Mas na outra parábola se fala sobre isso, sobre os servos ganharem autoridade sobre cidades. Então, alguma coisa grande está vindo aí. O que a gente faz agora é só o treinamento. Os 100 anos de salário mínimo são só o treinamento, são só o aprendizado, é o começo do negócio. O Senhor nos quer participando com Ele de grandes coisas. E o que diz depois ainda é mais impressionante. Você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Alegria. Algumas versões usam essa palavra. Entra no gozo do teu Senhor. Vejam que esse passo, esse momento em que nós vamos participar das grandes coisas do Senhor, vai ser um momento de entusiasmo, de alegria. Você não vai ficar cansado, tá? Você talvez esteja muito cansado e precisando descansar. Mas com o corpo ressurreto você vai ter muita energia. Você vai ter muita energia para trabalhar e louvar o Senhor pelos séculos dos séculos, sem cansar e sem ficar entediado. Vai ser outro corpo, esse corpo cansa mesmo. Esse corpo você fica de saco cheio das coisas. Não vai acontecer isso com você. Vai ser diferente. Então, quando a gente participar dessas grandes coisas, vai haver alegria. E é claro que essa alegria, o texto diz que é a alegria do Senhor, é o gozo do Senhor. E aí a gente entende o objetivo da distribuição dos talentos. Deus está preparando essas pessoas para participar das suas coisas. É o lado de dentro da porta. É o lado de dentro da festa. O chamado de Deus a esses servos não é simplesmente para eles realizarem alguma coisa para o Senhor. É eles se tornarem o tipo de pessoa, que é o servo bom e fiel, o tipo de pessoa que compartilha das grandes coisas do Senhor e da grande alegria do Senhor. Não é qualquer um que pode entrar lá. Não é qualquer um que pode participar das grandes coisas de Deus e das grandes alegrias de Deus. Você tem que ser preparado para isso. Aí você pode me dizer, não, mas Jesus já fez tudo por mim, Ele já pagou meus pecados. É verdade, mas como, eu ia dizer o Evangelho de Paulo em Romanos, como ele diz lá no Evangelho de Romanos, nós estamos numa espécie de escola da adoção. Nós somos filhos, mas ainda não somos adultos. Nós ainda estamos aguardando a adoção, que é a redenção do nosso corpo. E o Paulo é muito claro sobre isso. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Romanos capítulo 8. Tem um caminho. O seu destino está garantido, mas o caminho não mudou. O caminho é o mesmo caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é qual? É a cruz antes da ressurreição. Não tem outro caminho. Está garantido que você vai chegar à ressurreição dos mortos e à vida eterna. Mas existe um caminho, você precisa passar lá. O Espírito Santo foi dado para você conseguir passar por esse caminho. Então, o que você tem que fazer nesse ínterim, enquanto a gente aguarda a vinda de Jesus? Aprender a bondade e a fidelidade, para você poder participar das grandes coisas de Deus. É para isso que a gente está aqui agora. Então, o primeiro conseguiu passar pelo teste e ele foi aprovado. Então, nós temos o segundo servo também. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aí nós temos, por fim, versículo 24. Veja aí na sua Bíblia. Por fim, chegando ao que havia recebido 1 talento, então ele disse assim: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, duro, impiedoso, chato, cri-cri, vigilante, cobra tudo. Não somente cobra o que o Senhor deu. O Senhor é injusto, porque o Senhor colhe onde não semeou e recolhe onde não plantou. Todo mundo aqui sabe que o Senhor, na verdade, é um tirano explorador.
É isso que o Senhor é. Então, eu sabia disso, sabendo que o Senhor é um tirano explorador, eu fiquei morrendo de medo. Lógico, morto de medo. O que eu fiz? Enterrei o seu talento. Não movi uma palha. Aqui está, Senhor, o seu talento, do jeitinho que você me entregou. Toma. É isso que esse servo fez. Picareta. Picareta. Tem gente que tem pena do servo aqui, ó. Eu sei, tem gente que fica com pena do servo que não fez nada. Ele guardou, ele não fez nada errado, ele guardou o talento, entregou direitinho, do jeito que estava. Picareta, você pensou isso, é picareta também. Primeiro que ele era servo, né? Ele tinha que fazer o que tinha sido mandado. Ainda que o objetivo do Senhor era sensacional para eles, né? Eles iam participar da intimidade da vida do Senhor, da alegria do Senhor. O destino era sensacional. Mas olha como esse sujeito fala. Olha, o Senhor é um tirano, um explorador dos seus servos. Então veja aqui, você colhe onde não semeia. Ô, gente, mas não faz sentido. A parábola começa dizendo exatamente isso. Era tal a confiança do Senhor nos servos que ele foi embora e deixou os seus bens na mão deles. Os caras podiam ter rachado fora, feito qualquer coisa. Ficou na mão deles. E o Senhor semeou assim. Por que que o primeiro servo voltou com 10 talentos? Porque ele recebeu o que antes? 5. O outro que voltou com 4 tinha recebido 2. Esse servo aqui tinha recebido um talento. Como assim o Senhor vai recolher aonde ele não plantou? Como assim? Não é verdade. Isso é uma visão distorcida. E o que é curioso aqui é que se fosse verdade isso, o Senhor responde depois para ele. Espera aí, mas se você sabia, né, que eu colho onde não semeio, ele entrou no jogo, né, do servo. Então vem cá, por que você não entregou meu dinheiro aos banqueiros? Se você agisse de acordo com o que você diz, que pensa, quer dizer, meu Senhor vai voltar e vai querer mais do que eu recebi. Então, qual a providência você tinha que tomar? Você tinha medo de investir, não queria correr risco? Entregasse aos banqueiros. Aí aconteceu o que você falou. Nem o que você diz que acredita, você seguiu. Essa é a resposta aqui. Em outras palavras, picareta, desculpa. Ele não queria era trabalhar mesmo. A interpretação dele foi essa. O Senhor é um tirano, explorador. Aí o Senhor falou assim, não, você é preguiçoso. Preguiça. Irmãos, vejam que coisa curiosa. Servo mau e preguiçoso. O servo bom é fiel. O servo mau é preguiçoso. O problema desse servo, que não agiu nem de acordo com a mentira na qual ele acreditava, que é desmentida pelos outros 2 servos, evidentemente, ele era preguiçoso. É a preguiça. O que é a preguiça? Tomás de Aquino dizia que a preguiça é uma espécie de tristeza. É uma tristeza em relação ao mundo. A preguiça é uma tristeza. A assedia, né? Ou assídia. Aquedia, do original. O que é isso? A preguiça é uma tristeza. Porque o preguiçoso é indiferente. A preguiça é um desengajamento e uma indiferença. A preguiça significa que eu não quero saber. Não é assim? Quando você está muito chateado com um negócio, aí você fala assim, não quero saber não. E aí isso é preguiça. A gente tem no Brasil, a cada 4 anos, a gente tem muitas preguiças. Né? A política nacional deixa a gente com preguiça. Tem hora que fica um lado do Brasil entusiasmado, o outro com preguiça e vice-versa. Mas você sabe o que é essa preguiça? Você fala assim, eu não quero saber, que isso exploda. É isso. Isso é a preguiça. É um desengajamento, um desinteresse. Eu não quero participar, eu não quero saber, eu não quero pegar nada que me envolva com aquilo. Eu quero ficar longe. A preguiça é uma forma de se alienar das coisas. Mas por que você se aliena de alguma coisa? Porque aquilo é triste. Você está triste. Você não quer saber. Você não se conecta, não se alegra. A preguiça é uma desatenção com a
bondade que há nas coisas, com a beleza, com as possibilidades, uma descrença nas coisas elevadas. Se você fica cínico e não acredita que existe bem ali, ou bondade, ou valor, você fica preguiçoso. Mas às vezes não é que não existe o bem, a beleza, o valor. Às vezes é que você ficou insensível. Se você está insensível com os valores, por autoproteção, por frustração, por ressentimento, de repente tem alguma coisa sensacional, mas a preguiça não deixa você se envolver. Você não acredita e você mantém distância. Muitas vezes é o ressentimento que te deixa preguiçoso, mas é alguma tristeza sempre. Pensa no contrário. O sujeito que é fiel é o sujeito engajado, a pessoa que serve. Por que ela serve? Porque ela trabalha, ela faz, ela estuda, ela pesquisa, ela busca oportunidades, ela faz conexões, ela levanta cedo. Por que ela faz isso? Ela tem gosto, né? A gente vai dizer que a pessoa tem gosto. Por quê? Porque tem uma alegria ali. Existe uma vontade de viver, uma vontade de existir, de ser, de fazer os trem. Isso é alegria. Fidelidade é alegria. E preguiça é tristeza. O servo mau e preguiçoso é alguém que não consegue enxergar o fruto do trabalho. Ele não acredita que existe alegria lá no final. Ele não acredita. Para ele é tudo uma coisa só. Veja um contraste da parábola. O servo bom e fiel, ele entra no quê? No gozo do Senhor. Alegria. Veja aqui. Fidelidade, alegria. Fidelidade, alegria. Preguiça, diz Tomás de Aquino, é tristeza. É isso que é a preguiça. É indiferença, desgosto, má vontade, ressentimento, raiva. O que está muitas vezes por trás da preguiça é uma raiva da vida, uma raiva do mundo, uma raiva de Deus, uma raiva dos outros. Os outros me fizeram passar raiva, e aí você desengaja, descola, não quero fazer nada, não quero estar em lugar nenhum, não quero estar presente para ninguém, não quero gastar energia, não vou envolver os outros que se explodam, não vou. Aqui está, Senhor, seu talento, do jeitinho que você me recebeu. Nem a minha digital tem nele. Você pega ele com a luva e entrega na mão do Senhor. O serviço não feito, né? Mas tudo exatamente como estava. Ou seja, você é um nada. É isso que a raiva faz com você. Essa raiva, essa tristeza, essa suspeita, não vale a pena, esse sujeito é um explorador, esse Deus fez esse mundo aí, não concordo com nada que ele fez, não concordo. Então não vou fazer nada também, e aí você se exclui da vida. O preguiçoso é um nada, é um buraco vazio. Isso é a preguiça. A preguiça te torna isso. O servo inútil lança nas trevas exteriores. O servo inútil. Qual o destino do servo inútil? Ficar de fora. Que nome é esse? Quem vai para o inferno? Pessoas inúteis. Não estou falando sobre utilidade nos termos do nosso sistema, não estou falando disso. Utilidade aqui, para Jesus, é utilidade na economia da dádiva. A utilidade aqui é a utilidade do serviço, do amor, do trabalho, da imitação. Estou falando disso. Pessoas inúteis, feitas à imagem de Deus, que não estão trabalhando para refletir a imagem de Deus, são inúteis. Porque você é isso. Você tem a imagem de Deus para isso. Para sinalizar a glória e o amor de Deus no mundo. Desde as coisas mais importantes, às coisas mais minúsculas, até cortar uma cebola, não importa. Até isso pode ser feito com gratidão e na presença do Senhor, com amor, até isso pode ser. De repente, tem uma pessoa que está cortando a cebola ali, alegremente, mas tem gente que corta a cebola com raiva. Você aí que cortou a cebola, sua mulher te mandou cortar a cebola. E você só faz com raiva, tudo com raiva.
Você quer se desligar. Você faz o mínimo possível, porque ninguém merece. Então aí você faz o mínimo possível, não ajuda ninguém. Preguiça. Se você é preguiçoso, você não vai para o céu, meu irmão. Falando assim, rasgado. Preguiçoso, não vai para o céu. Né? Tem umas crianças que tinham que estar aqui, né, para ouvir isso. Mas não tem problema, tem marido suficiente para ouvir isso. Não tem problema. Preguiça. Os preguiçosos não vão herdar o reino dos céus, não. Mas vocês estão entendendo o que é preguiça aqui? Estou falando que tem um dia que você está cansado, chateado, assim, hoje eu estou com preguiça, não quero fazer nada. Não estou dizendo que você está pecando nesse dia. A questão é se você é isso, né? Esse é o problema. É se você se tornou essa pessoa desengajada e desinteressada, que só cuida das suas coisas e não consegue enxergar valor, nem se alegrar com o que os outros estão vivendo e fazendo. É só você ali. Você se tornou um nada porque você só cuida das suas coisas igual aquele servo, que é um nada, porque ele só queria saber da sua vida. Enterrou o talento que ele recebeu do Senhor. E muita gente, por causa da tristeza e do ressentimento, e da raiva, e do desengajamento, e da indiferença, vive assim, e acha que isso está ok. Não está ok, isso é pecado. É pecado como a ganância, como a prostituição, como a violência, como outras coisas. É pecado. Ser essa pessoa inútil, desengajada, triste, que não se envolve em nada, que não consegue ver a alegria do outro e valor no que o outro está fazendo, que só cuida das suas coisas, que não trabalha em equipe absolutamente, de jeito nenhum, porque para fazer isso você tem que fazer coisas com os outros, mas os outros não merecem. Então você só faz as suas. Isso é pecado, preguiça. Você vai para o inferno, porque é pecado. Como o orgulho é pecado e outros pecados, isso também é pecado. Na economia da graça, o dom não pode ser retido. Então Deus te deu coisas. Deus te deu saúde, Deus te deu tempo, Deus te deu comida, Deus te deu força, Deus te deu networking, você sabe falar. De repente você não sabe falar, mas você sabe fazer alguma outra coisa. Você sabe fazer conta. De repente você tem riquezas, literalmente. Você tem recursos. De repente você tem estudo, você tem capacidade. Você sabe o que tem que ser feito numa situação. Você tem uma solução e você sabe que você pode oferecer aquilo, mas aí as pessoas estão ali precisando da sua ajuda e você fala assim, não, cada um por si. Ninguém nunca cuidou de mim. E aí você sabe que você poderia ajudar, mas você retém a ajuda. Você não, você podia, mas você retém. Tudo é dádiva do Senhor, até a beleza. Eu mencionei de manhã, poucos têm, né? Mas até a beleza, não importa. O que você tem, você não pode reter. Isso precisa ser plantado na terra. Isso tem que ser investido. Você não pode chegar no fim da sua vida e olhar para trás e falar assim, nossa, perdi tempo, não fiz nada. Você não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar. Na economia da graça, o dom não pode ser retido. Reter o dom é preguiça. Reter os recursos que você tem e não utilizá-los no serviço do outro e no reino de Deus é preguiça. Não entender o caráter de Deus, não entender o propósito de Deus, não participar dos negócios divinos é preguiça e é tristeza, do início ao fim. Evangelho de João, capítulo 15. Abra a sua Bíblia. Isso que Jesus ensina aqui na forma de parábolas, que o que você tem, Deus te deu para você ter mais. E se você não distribuir o que você tem, aí sim você vai ficar com nada. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Mas, por outro lado, se o que você tem mesmo, você assume, ok, eu tenho esse talento, eu tenho que usar, e você distribui, então você vai ter mais. Isso que está na forma de parábola que Jesus ensina de forma direta, em João capítulo 15, versículo 8 em diante. Veja aí, a sua Bíblia. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito
fruto, e assim sereis meus discípulos. Ok, então Deus quer a economia circulando. Deus quer que nós demos fruto. Como o Pai me amou, assim eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, é isso que Deus quer. Na verdade, os recursos e tudo isso, qual é o business? Ok, você ganhou 5 talentos, 2 talentos, você vai trabalhar, mas que trabalho é esse? Olha, o trabalho que vai produzir fruto é o amor, na verdade. É o amor como contexto, ambiente, destino, motivação das coisas que você está fazendo, que podem ser as mesmas coisas, podem ser as riquezas da injustiça, como Jesus diz na parábola, não importa. Seu trabalho ordinário, seu tempo disponível, seu fim de semana em casa, é o que você tem, a sua noite para dormir, não importa. O que você tem vai ser feito diante de Deus, vai ser feito diante de Deus com amor. E você vai tomar esses recursos que cada manhã você olha e você vê que tem, e você vai distribuir essas coisas. E é difícil, é doloroso, mas você vai aprendendo, como Jesus ensinou. E isso é o caminho do amor. Esse é o trabalho. É claro que não se trata, o business do reino é esse. Investir no mercado financeiro, investir na construção de apartamentos, fazer um curso superior, um MBA, tudo isso são investimentos nas riquezas da injustiça. Mas com amor, quando feitos com amor e com os olhos nos planos divinos, quando feitos pensando em como isso pode contribuir para mostrar a graça de Deus e para o reino de Deus ser sinalizado, então essas coisas são o amor. O amor encarnado, materializado na sua realidade. O amor com a sua digital, que é com o que você tem. Então é disso que Jesus está falando. O Pai vai ser glorificado se vocês derem muito fruto. E o que significa isso? Amar como eu amei vocês, obedecer os meus mandamentos. Mas por que isso é feito? Por que o Senhor quer te dar trabalho? Porque é isso que o Senhor fez na parábola. Ele deu aqueles talentos, depois disse, agora eu vou colocar vocês sobre o muito. Mas qual é o objetivo disso tudo? Versículo 11. Deus não está fazendo essas coisas, Ele não diz essas coisas e ordena isso para você, para te chatear, para acabar com o seu fim de semana, para te deixar workaholic, neurótico. Olha aqui. Para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. No fim, esse é o objetivo da fidelidade. Deus nos quer fiéis, porque só essas pessoas fiéis vão desfrutar das suas alegrias. Então, quando Jesus diz, frutifiquem, me sigam, tomem a sua cruz, passem perrengue, passem raiva comigo, distribuam suas coisas, o que vai ser encontrado no final disso? É alegria. O que Jesus propõe por meio de tudo isso que Ele propõe para você é uma grande alegria. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Agora veja os versos 14 e 15. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. E já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigos, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. É exatamente o que ele ensinou na parábola. Caminhando com Jesus, nos trabalhos de Jesus, e aprendendo o amor com Ele, e frutificando com Ele, nós somos convidados a participar dos planos íntimos de Deus. Coisa de amigo. Lembra de Abraão? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele falou assim, não, mas eu tenho que ir lá falar com Abraão, eu não vou fazer nada sem falar com Abraão primeiro. Aí Deus desce e fala assim, Abraão, estou querendo fazer isso aí, o que você acha? Aí o Abraão, não, mas e se tiver 50 justos e tal? Ele faz a intercessão, está pensando no Jó, e aí Deus fala assim, muito bem, Abraão é um amigão mesmo, sabia, queria fazer a coisa certa. Abraão era amigo de Deus, foi chamado de amigo de Deus. O chamado de Jesus, o chamado de Deus é esse, é que você participe das coisas grandes, as coisas dele. As grandes coisas, você hoje tem um pouco, né, para cuidar, mas um dia a gente vai participar de coisas muito grandes. Mas Jesus já introduz isso agora, quando ele diz que nós nem somos servos mais, nem é isso, nós somos amigos. Aqui, vocês estão participando das minhas coisas. Nossos planos são junto aqui, coletivos.
Vocês estão dentro de casa, estão comigo. Então, esse é o ponto da parábola. Esse é o problema do servo preguiçoso, é que ele não se uniu, ele não quis sair de si, ele não se uniu com o Senhor. Ele não quis participar do que o Senhor era e do que o Senhor fazia. Ele quis ficar nele. E o que Jesus convida é a amizade com Ele e com Deus, para participar das coisas de Deus e para participar da alegria de Deus. Irmãos, a preguiça é uma tristeza, mas a fidelidade é uma alegria. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça ao Senhor para te livrar do pecado da preguiça e te fazer uma pessoa fiel.